e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Amém? Vamos orar mais uma vez antes de vocês tomarem seus assentos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos tem mantido na tua presença, porque o Senhor nos tem atraído a si, e o Senhor tem sido fiel para conosco. Na verdade, o Senhor diz que o Senhor não pode nos negar, Pai, porque o Senhor não pode negar a sua própria fidelidade, ainda que nós muitas vezes sejamos infiéis. Que isso não seja, Senhor, motivo para que nós sejamos vagarosos no nosso cuidado, no nosso zelo, no nosso amor. Mas que isso nos inspire, Senhor, a cada dia a nos dedicar mais, por causa da tua bondade e misericórdia para conosco. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor nos diz nessa noite. Que a sua palavra trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes, com liberdade. Nós sabemos que a tua palavra ela é viva e é poderosa, Senhor. E por essa palavra nós fomos despertados, vivificados. E essa mesma palavra hoje, Senhor, tem o mesmo poder de despertar em nós aquilo que está morto. De curar, Senhor, aquilo que está doente. De nos levantar, Senhor. De nos revigorar, meu Deus. De restaurar. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. E nós estamos aqui na confiança da tua fidelidade, da tua bondade. Te pedindo, Senhor, mais uma vez, sabendo que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor se agrada em nos socorrer. O Senhor se agrada em nos auxiliar. Então, mais uma vez, nós suplicamos a Ti, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso favor nessa noite. E opera em nós, Senhor, segundo o Teu poder, a Tua graça e a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. São poucos os versículos que nós lemos, mas a gente vai fazer uma meditação aqui a respeito desse tema. Esse texto, apesar de ser o início do capítulo, ele está concluindo um assunto que o autor começou no capítulo anterior, no capítulo 11. Que é um capítulo muito conhecido da Bíblia, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Ali, o autor, que muitos acreditam ser Paulo, ele vai descrever o que é a fé, falando que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se veem. Ele vai dizer o que é a fé e ele vai falar ali o relato de inúmeras pessoas que experimentaram a vida dessa fé, a vida que essa fé promove, que viveram por essa fé. Uma vez que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e que a fé é a prova daquilo que a gente não vê, a gente sabe que a fé, ela existe, mas ela não é algo palpável, ela não é material. Não é algo que eu possa tirar e mostrar para você, olha, essa aqui é a minha fé. Eu não tenho como visualizar, mas ela é real. A fé, embora não seja perceptível, né, pelos nossos sentidos, ela é absolutamente real. Tanto que ele vai dizer que ela é uma prova. Ela dá garantia de coisas que hoje a gente não vê, mas que a gente sabe por quê? Porque a fé aponta para essas coisas. E essa fé, ela não é uma fé subjetiva. Ela não é uma fé onde eu vou crer de acordo com a minha conveniência. Eu vou crer de acordo com aquilo que faça sentido para mim. Eu vou crer de acordo com aquilo que eu entender. A fé, ela vai ser para nós objetiva, porque ela se baseia em algo que já está estabelecido, algo que já está declarado, e nós cremos conforme aquilo. No nosso caso, a palavra de Deus. Nós cremos de acordo com aquilo que já foi declarado anteriormente.
nós cremos naquilo que foi profetizado, nós cremos naquilo que está escrito. E nós temos que crer conforme isso, para que a nossa fé seja uma fé cristã. Do contrário, ela pode ser qualquer outra coisa. Mas para ser uma fé cristã, ela tem que crer naquilo que Cristo ensina. Ela tem que crer em Cristo, principalmente. Então, a nossa fé, ela é algo que nós recebemos de Deus. Ela não é algo que a gente desenvolva dentro de nós. Não é algo que nós temos naturalmente, mas ela é um dom. Lá em Romanos 12, Paulo vai falar a respeito de dons e ele enumera a fé ali, embora seja uma fé extraordinária, mas nós sabemos que a fé também é um dom, que nós recebemos uma medida de fé, cada um recebe uma medida de fé, e que nós devemos agir, cada um de acordo com a fé que recebeu. Nós sabemos que nós podemos pedir também para que a nossa fé ela aumente. Os discípulos pediram isso para Jesus. Teve um pai que foi buscar socorro para o seu filho, e ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ele reconhecia a limitação da sua fé, e nós muitas vezes somos assim também, cremos, mas com limitações. E vai ser assim enquanto a gente estiver nessa nossa jornada sendo aperfeiçoados aqui. A nossa fé também vai sendo aperfeiçoada. A nossa fé não é perfeita, não é completa. Mas embora seja assim, o autor ele vai depois descrever lá em Hebreus 11 inúmeros exemplos de pessoas que elas vivenciaram a sua fé de um modo pleno, de modo que elas resistiram a esse mundo até situações extremas. Elas entregaram as suas próprias vidas por causa da esperança e da confiança que elas tinham naquilo que tinha sido declarado. Aquelas pessoas a quem ele se refere ali, ele chega a dizer que eram homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, eram pessoas que estavam realmente convictas daquilo que elas esperavam, convictas da mensagem que elas tinham recebido. Elas conheciam quem tinha falado, elas esperavam, não como quem tem uma incerteza, mas elas tinham uma convicção firme e inabalável a ponto de que eu posso perder a minha própria vida, mas eu não posso abrir mão dessa confiança. Eu pago o preço que for, mas eu não posso abrir mão da minha esperança. Essa é a fé que está descrita ali. E aí quando a gente começa, ele conclui esse capítulo 11, e a gente começa aqui em Hebreus 12, ele já vai falando também, fazendo essa ligação. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? Justamente aqueles de quem ele falou, os seus exemplos de fé. Pessoas que perseveraram, pessoas que não desanimaram, mas que guardaram a sua fé a qualquer custo. E ele não está falando nos custos baixos, olha, tem um limite. Ele está falando, olha, até o extremo. Se a gente for ler o versículo 4 aqui, que a gente não leu, o autor vai falar, olha, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Ele está dizendo, então vocês não chegaram no limite. Se você não entregou a sua vida, então significa que você ainda não deu tudo. Pode continuar. E a fé, ela tem que ter uma convicção tamanha que as pessoas hoje, elas vão enxergar isso. Se a gente pregar essa mensagem, elas vão dizer, isso é fanatismo, isso é extremismo. Não, gente, isso é fé. É fé a ponto de eu ter uma certeza tamanha que eu sei, isto que eu creio, esta promessa que eu carrego, essa certeza que foi empenhada, ela é maior do que tudo. Eu sei que essas coisas passageiras, essas coisas transitórias, em algum momento isso vai cessar. E se for necessário que eu pague um preço maior, eu sei que nada vai compensar a minha fé. Então a gente precisa ter essa mesma percepção. A gente precisa ter essa noção de que a nossa fé, ela não pode ser negociada. Não existe um limite até onde a gente possa ir para poder reter a nossa fé, para poder perseverar nela. O limite, na verdade, ele vai dizer, é até o sangue, ou seja, é até você entregar a sua vida.
Então, não tem um preço que vá compensar abrir mão da nossa fé. Ele vai falar sobre essas testemunhas e falar que, uma vez que a gente olha para elas e a gente vê esses exemplos, ele vai falar de tantos. Ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, de Gideão, Baraque, Jefté, enfim, tantos outros. Ele vai dizer que falta espaço para escrever sobre tantos outros. Mas pessoas que realmente viveram de um modo extremo, de um modo profundo aquilo que elas criam. Ele vai falar, olha, se a gente olha para essas pessoas, vamos tomar o exemplo delas. Eles estão aqui como testemunhas daquilo que a gente crê. Eles estão aqui como aqueles que empenharam a sua própria vida nisso. E uma vez que a gente olha para isso, que a gente tem esse testemunho, que a gente tem esse apelo desses homens fiéis, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, é fácil a gente conseguir perceber esses exemplos de fé, mas ao mesmo tempo a nossa realidade, ela nos chama de volta. Que a gente tem as nossas próprias batalhas para lidar. Muitas vezes não são os gigantes que a gente tem que ir, como Davi foi, gigantes literais, né? Literalmente. Mas a gente tem as nossas batalhas internas, a gente tem as nossas batalhas cotidianas, que às vezes são muito menores do que a que esses homens enfrentaram, mas essas pequenas batalhas cotidianamente vão desgastando a nossa fé. Elas vão minando a nossa esperança, elas vão nos esgotando. E a gente vai se afastando lentamente daquela convicção, sem se dar conta. A gente vai deixando que a correnteza vá nos levando. Aos poucos a gente vai parando de dar as braçadas na direção certa. E a gente vai deixando, se afastando, sem nem perceber muitas vezes. Mas ele está dizendo para que a gente esteja alerta. Esses exemplos ele dá não só para que a gente tenha uma noção de quão bela história ficou no passado, mas dizendo, olha, isso não é só para eles, é para nós. Nós somos chamados a viver a mesma coisa que eles viveram. Nós somos chamados a experimentar a mesma coisa que eles experimentaram, porque nós cremos no mesmo Deus que eles creem. Porque nós temos as mesmas promessas que eles tiveram. E na verdade, ele está dizendo, nós temos algo ainda melhor, porque nós temos agora uma aliança que foi aperfeiçoada. Eles tiveram a sua promessa, eles visualizaram de longe, mas ele vai dizer, eles todos tiveram fé, mas eles morreram sem a promessa, sem obter aquilo que eles esperavam. Por quê? Porque ainda não tinha chegado o tempo de se aperfeiçoar a aliança. Mas agora nós temos uma aliança superior. Agora todas as coisas foram reveladas em Cristo. E nós que temos essa revelação superior, essa revelação mais completa, não podemos crer de outro modo do que aqueles que vieram antes de nós e que mesmo sem uma revelação completa se apegaram à esperança e resistiram e não se deixaram sufocar por esse mundo. Então nós precisamos olhar para esses exemplos, não só para que a gente possa suspirar pensando quão grandes coisas Deus fez no passado, mas para que a gente possa se inspirar lembrando que o nosso Deus vive e que Ele é o mesmo, que Ele faz as mesmas coisas e que hoje Ele pode fazer em nós o mesmo que Ele fez com aqueles homens, sustentando eles. Porque, como eu falei, a fé ela não é algo natural. Eles receberam também essa convicção de Deus porque eles ouviram e creram. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, uma vez que nós ouvimos, nós podemos crer. Essas pessoas ouviram e creram. Elas retiveram essa confiança e foi isso que fez a diferença. E nada mais. Não foi a capacidade delas que as fez extraordinárias. Não foi um caráter forte, embora muitos, a gente veja exemplos de caráteres fortes, homens firmes. Mas a gente vê pessoas fracas também, como o próprio Moisés, que Deus ele incumbe ele de uma missão de ir ali levar a sua mensagem, resgatar o seu povo, e ele insiste com Deus por inúmeras vezes, Senhor, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou, até o ponto de Deus falar para ele, mas quem foi que fez?
a boca. Quem é que está te mandando ir? De Deus ter que lembrar para ele. Então não somos nós, não eram eles. Assim como o Tiago vai dizer sobre Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele não era diferente, ele está dizendo. Ele não era mais especial, ele não era mais santo, ele não era mais espiritual, ele era igualzinho a mim, a você, de carne e sangue. Tanto que a Bíblia registra um momento em que ele tem ali uma crise e ele pede a Deus até para morrer. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e por causa da sua oração, ele determinou que não choveria e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo, dizendo que choveria e choveu. Por quê? Não havia nada de especial nele, mas ele guardou a sua fé. Então ele vai nos lembrar, o autor aqui, desses exemplos de fé que devem nos inspirar para que a gente se lembre que nós também vamos ter desafios. E ele vai inclusive falando a respeito da necessidade de perseverança, né, dos desafios que nós vamos enfrentar. Ele vai fazer uma analogia que era muito comum para aqueles dias, que era com a prática de esportes. Ele vai falar aqui: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Daí ele compara a vida cristã com uma corrida, que é um esporte, que ele tem um acontecimento que se prolonga durante um tempo. Ele não é rápido. Corridas, geralmente, elas têm alguns quilômetros, então elas levam ali algumas horas para serem concluídas. E da mesma forma, a gente sabe que inicia uma jornada com Cristo e que a gente vai permanecer nela até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele de novo, seja o dia que Ele voltar ou o dia que nós partirmos, o que vier primeiro. Mas a gente sabe que a gente está numa jornada e que não vai ser algo que instantaneamente, né, a gente vai ter uma transformação de vida. Mas a gente vai ter que prosseguir passo após passo, vez após vez. E é isso que ele está querendo despertar na consciência. Olha, vocês estão numa corrida. Não adianta querer terminar antes do tempo. Não adianta querer acelerar as coisas. Quando a gente assiste alguma corrida, geralmente as maratonas são transmitidas. Era muito comum transmitir a corrida de São Silvestre, que acontecia todo início de ano, se não me engano, em São Paulo. E aí a gente percebe o quê? Os atletas profissionais, porque tem sempre os atletas profissionais que vão lá, que já estão acostumados a correr, que treinam com frequência, e tem os enxeridos, né? Aqueles que vão lá participar, os animadinhos. E quem é atleta profissional, ele não começa disparando a toda velocidade. Ele começa num ritmo e ele mantém a constância desse ritmo até o fim. Geralmente, quem começa com um tiro rápido e já vai acelerando a toda velocidade, daqui a 500 metros, 1 quilômetro, se for muito, alguns quilômetros ele já parou, porque ele não aguenta. Todo mundo passa ele. Então, da mesma forma, a gente precisa manter um ritmo. A gente precisa manter a constância. A gente, às vezes, quer fazer mais do que a gente é capaz de fazer. A gente quer ser mais espiritual do que aquilo que a gente realmente tem a fé para exercer no momento. E aí a gente dá aquela corridinha, mas daqui a pouco a gente cansa. E aí começa a bater o desânimo, a gente começa a ficar fadigado, e aí a gente começa a perder velocidade. E ao invés da gente adiantar o nosso caminho, ao invés da gente progredir na nossa corrida, a gente acaba retrocedendo, perdendo tempo, a gente para, a gente se cansa. E aí, a gente precisa aprender com esse exemplo, de que a gente está numa corrida e a gente vai precisar manter um ritmo. Porque não interessa para nós só começar a corrida. Não interessa para nós só os primeiros 500 metros. Quem chega até a metade não conclui a corrida. Quem chega até faltando os últimos 100 metros e para, não concluiu a corrida. Para nós, o interessante, o objetivo é um só. É concluir, é cruzar a linha de chegada. E se a gente quiser fazer isso, e a gente
quer, né, a gente precisa, é para isso que a gente entrou nessa corrida. Ninguém entra numa corrida para parar no meio do caminho. A gente precisa manter a constância. Ele está dizendo, para fazer isso, você vai precisar se livrar de tudo aquilo que tem te embaraçado. Paulo ele vai escrever em outra epístola que o atleta, né, ele sempre treina com afinco, ele treina com diligência, porque ele tem um objetivo. Ele quer obter a coroa. Ele quer ser premiado. E se os homens competem por coroas na época, né, coroas de louro, hoje por medalhas de ouro, prata, bronze, por prêmios em dinheiro, quanto mais nós que estamos aqui e nós temos como recompensa a vida eterna. Nós precisamos permanecer nessa corrida. Nós precisamos continuar. E ele vai falar que a gente precisa ter o cuidado de nos livrarmos de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós sabemos que a nossa carne, ela não morreu. O nosso homem natural, ele continua aqui, né? As nossas vontades naturais, que sempre pendem para aquilo que é o oposto do que o nosso espírito quer, continuam aqui, muito vivos, muito atuantes. E é só a gente baixar a guarda que eles vêm aflorando com tudo de novo. Então a gente precisa ser vigilante. A gente precisa se manter atentos a nós mesmos. Na verdade, a gente precisa vigiar a si mesmo. Cuidar de si mesmo. E tomar cuidado com aquilo que a gente tem deixado encher o nosso coração. Mas o versículo que nos importa mais nessa noite é o versículo 2. Onde ele vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em outras versões, a Almeida, que é mais conhecida, vai dizer, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É muito bom a gente olhar para os exemplos do passado. É muito bom e animador a gente pensar em exemplos como foram citados aqui em Hebreus 11, os heróis da fé nos enchem de inspiração. A gente pode encontrar também na história da igreja inúmeros exemplos de pessoas que tiveram assim um testemunho extraordinário da fé que eles tiveram em Deus. Mártires, pessoas que enfrentaram muita oposição nos seus dias para que elas fossem fiéis àquilo que elas criam, fiéis à mensagem que elas receberam. Nós podemos hoje, nos nossos dias, olhar para algumas pessoas que a gente consegue enxergar uma fé inabalável, pessoas que realmente têm se dedicado a Deus e a gente se inspira nessas pessoas. Mas isso não é suficiente, porque muitas vezes a gente até usa isso como desculpa, porque a gente olha para essas pessoas e a gente se compara e diz assim, mas eu não sou como Paulo. O testemunho de Paulo é tão extraordinário, o testemunho de Paulo é fenomenal. Ele era um homem que perseguia os cristãos, mas aí ele foi transformado e imediatamente ele começa a pregar o evangelho, e ele enfrenta perseguição, e ele sofre açoites e naufrágios. Enfim, é extraordinário. Mas eu não sou como Paulo. Paulo tinha um caráter diferente. Paulo tinha uma graça diferente sobre ele. Aí eu vou pensar sobre Davi, o coração de Davi para Deus, e o testemunho extraordinário da fidelidade dele em meio a todas as perseguições que ele passou, mas eu vou pensar, mas eu não sou como Davi. Deus sabe, eu sou fraco, eu sou muito inferior, eu não consigo. E a gente tende a se colocar num lugar bem distante, como se houvesse realmente algo de especial sobre aquela pessoa que não há em nós. Para que a gente possa, então, continuar ali no nosso lugarzinho. Mas o autor, ele então enfatiza para que a gente persevere, tendo os nossos olhos fixos em Jesus. Nós podemos ter o testemunho dos nossos irmãos de tantas épocas. Nós podemos nos inspirar com essas histórias e nos fortalecer na nossa fé. Mas nós temos mesmo que nos fixar em Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele. Nós temos que olhar para ele. Ele é o alvo, ele é a chegada, é o lugar para onde nós nos dirigimos. Então, se nós olharmos para ele, nós vamos manter a direção certa.
Nós vamos continuar no caminho. Pode ser que muitas vezes o testemunho dos nossos irmãos não seja suficiente, não vai ser, porque vai nos inspirar, mas não vai nos suprir naquilo que a gente necessita no nosso espírito. Vai nos inspirar, vai nos dar ânimo por algum tempo, mas não tem a mesma capacidade de nos dar o fôlego que a gente precisa para continuar até o final. E muitas vezes os desafios da corrida vão exigir muito mais de nós. Porque pode parecer que demora demais, pode se tornar exaustivo demais em algum momento, mais do que a gente pareça suportar. A gente pode ter vontade de voltar atrás, a gente pode ter vontade de parar no caminho. A gente pode se sentir exausto, desanimado, a gente pode se sentir perdido, a gente pode errar a direção, a gente pode se encher de dúvida, pode acontecer tanta coisa no meio da corrida. A gente pode se perguntar, para que eu estou correndo mesmo? Mas se a gente tiver os nossos olhos fixos em Jesus, a gente nunca vai se esquecer. Se a gente continuar olhando para o alvo, então a gente nunca vai se perder. Essa é a única maneira de realmente a gente concluir a corrida. Porque no meio do caminho pode acontecer tanta coisa que se a gente tirar os olhos dele, é certo que a gente não vai chegar. Alguma coisa vai nos distrair, alguma coisa vai roubar a nossa disposição. Alguma coisa vai nos atrapalhar. Mas se a gente continuar com os nossos olhos nele, então nada vai nos desviar. Nada vai nos atrapalhar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a nossa linha de partida, irmãos, e ele é a nossa chegada. Ele é o próprio caminho. Então ele é aquele que está conosco em todo o trajeto. Ele está conosco desde o início, em toda a nossa corrida. Ele nos espera na linha de chegada também. É maravilhoso saber que em nenhum momento nós estamos sós, mas é que ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Todo o tempo nos sustentando. Porque ele sabia que nós precisaríamos, que a gente não consegue na nossa própria força, que a gente não consegue reter o suficiente. Então ele está aqui com a gente o tempo inteiro, nos dando suporte, nos levando, nos conduzindo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A palavra grega, teleontes, que em outra versão na Almeida, ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Essa palavra grega para aperfeiçoador, ela é teleontes. E ela se refere a alguém que leva alguma coisa até o seu fim. Ou seja, é aquele que conclui, é aquele que aperfeiçoa, é aquele que faz completo. Então ele é aquele que garante que nós começamos e que nós vamos terminar. Ele é o que principia a nossa fé, o que dá início a ela. E é aquele também que faz com que a nossa fé se aperfeiçoe, ou seja, concluída, ela alcance todo o seu objetivo. Ele deixa essa informação clara, então, de que Jesus quer que o crente permaneça firme e que ele se mantenha ao nosso lado até o fim, para que esse objetivo seja alcançado. Jesus, ele nunca desiste de nós. Ele sempre, sempre, sempre está conosco. E Paulo ele vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então nós temos uma esperança, irmãos. E essa esperança é de que aquele que começou a boa obra, ele mesmo vai concluir. Ele mesmo se comprometeu a aperfeiçoar essa obra. O interessante quando a gente olha para a fé daqueles heróis que foram descritos ali no capítulo 11, não é a fé em si mesma que interessa. Sim, a fé deles provou, coisas extraordinárias, fez feitos extraordinários. A fé que eles tiveram os levou a viver coisas extraordinárias em Deus. Mas a fé em si mesma, ela não tem valor nenhum. A fé, ela tem valor por aquilo em que ela está baseada, por aquilo para que ela aponta. É quem sustenta a fé que tem esse valor. Então nós temos essa certeza de que nós cremos num Deus que tem trabalhado em nosso favor. Um Deus vivo.
Aqueles homens, eles testemunharam, não foi de que eu criei e você pode crer também, porque se você crer, se você tiver fé, você vai vencer o mundo. Eles estão dizendo, não, a minha fé aponta para o meu Deus. Este Deus é extraordinário, vale a pena crer nesse Deus. Então a fé aponta para Ele. E é isso que nos move, é isso que nos sustenta, não a nossa fé. Se nós tivermos fé na fé, né, se nós apoiarmos só, eu preciso ter fé, mas não basearmos a nossa fé adequadamente, não fixarmos os nossos olhos devidamente em Jesus, a nossa fé vai ruir em algum momento. Ela está firme em si mesma, mas a fé, ela está estabelecida em Cristo. E é somente quando ela está estabelecida em Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez, que ela permanece e que ela pode nos levar onde nós temos que chegar. E por que nós devemos manter os nossos olhos em Jesus? Porque só Deus é perfeito. Só Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E por isso nós jamais devemos desviar o foco dele. Porque Ele sabe o fim desde o princípio. Porque Ele foi quem nos criou para a glória dele. Nós somos feitura dele, criado pelas suas mãos, criados para o propósito dele. Ele sabe para que Ele fez cada um de nós. Ele sabe para onde Ele vai nos dirigir. Então esse Deus extraordinário é aquele que nos orienta em tudo na nossa vida. É aquele que nos dirige em tudo que nós temos que fazer. Por isso nós precisamos manter os nossos olhos nele. Se a gente quer viver os nossos propósitos, se a gente quer experimentar tudo que a gente tem a viver nele, nós precisamos manter os nossos olhos nele. Nós precisamos continuar olhando para ele, sem desviar o foco. Porque só ele pode despertar e pode fortalecer a nossa fé. Se Ele, irmãos, é o autor e o consumador da nossa fé, e eu preciso da fé para continuar nessa corrida, então é lógico que eu preciso estar junto dele para que eu possa continuar nutrindo a minha fé e continuar seguindo adiante. Se eu, por acaso, me afastar, a minha fé vai começar a diminuir. A minha fé vai começar a se retrair. E eu não vou mais avançar na minha corrida como eu avançava antes. Porque eu vou começar a perder o fôlego. Eu vou começar a ir parando aos pouquinhos. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu estou perto dele, quando eu estou ouvindo ele, quando eu estou conhecendo ele, então a minha fé é alimentada. Eu entendo o motivo de eu estar nessa corrida. Eu entendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Se nós estamos aqui hoje, pertencemos a uma congregação, se nós participamos de cultos públicos e viemos aqui, cantamos louvores e adoramos um Deus que a gente não vê e não ouve, se a gente tem essa convicção, é por causa da fé. Mas se a gente começa a, de repente, não entender mais o porquê de tudo isso, se isso começa a não fazer sentido para nós, a gente aos poucos vai se afastando. E a gente vai abrindo mão da nossa posição na corrida. A gente vai deixando para trás. Ou a gente vai se deixando ficar para trás. Mas não é essa a vontade de Deus para nós, amém? Deus quer que a gente prossiga. Deus nos chama para isso. E aliás, foi isso que Jesus fez. Ele veio para despertar a nossa fé e para aperfeiçoar a nossa fé. Ao olhar para Cristo, nós somos transformados à imagem dele. Nós somos transformados de glória em glória. E nós contemplamos ao Senhor. E quanto mais nós contemplamos Ele, conhecemos Ele, mais nós somos transformados à sua imagem. A imagem que Ele já estabeleceu em nós desde o princípio, mas que por causa do pecado foi distorcida, corrompida. E Ele vem restaurando. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Ele quer nos levar, nos aperfeiçoar, nos moldar até a medida exata de Cristo. A gente não compreende isso direito, né? A medida exata de Cristo, a completa estatura dele. Quer dizer, Jesus é o padrão. E quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de um padrão muito, 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 muito elevado. Mas Deus está dizendo que é neste padrão que Ele quer nos elevar. Ele vai nos moldando. E é essa a obra do Espírito Santo. Até que nós sejamos tornados semelhantes a Ele. Aleluia.
Ele vai fazendo isso em nós. E é algo tão extraordinário de pensar que eu possa ser feita à imagem de Cristo. Tão indigna, tão inadequada, mas Deus diz que vai nos fazer a imagem de Cristo. E Ele não só vai, mas Ele já está fazendo. Ele já começou a sua obra, sua estranha obra. Então, ao olhar para Cristo, nós somos transformados. E nós também precisamos manter os nossos olhos nele, porque Jesus, Ele é imutável. Amém? Então, tudo, absolutamente tudo pode ser abalado. Quando esse mundo for abalado, quando os elementos ardendo se desfizerem, assim como o apóstolo Pedro disse, quando os céus forem enrolados, quando as estrelas forem abaladas, tudo vai ser abalado, mas Ele permanece o mesmo. O mesmo. E essa imutabilidade dele nos dá estabilidade, nos dá confiança, porque nós sabemos que Ele é Deus que não muda. Então, Ele não vai mudar de opinião, Ele não vai mudar de ideia, Ele não vai nos fazer uma promessa e depois no final Ele vai dizer, mudei de ideia. Eu não quero mais você aqui. Então, Ele é plenamente confiável. Nós temos uma convicção de que aquilo que Ele diz é verdade. As suas palavras são verdade. São fiéis e verdadeiras, como o Apocalipse descreve. Então, tudo pode falhar, mas as palavras de Deus não falharão. Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O autor aos Hebreus também vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo. Isso significa, irmãos, que Ele é perfeito e completo. Deus não está evoluindo, Deus não está sendo aperfeiçoado. Ele é. Ele é. Ele diz, eu sou. Então não há nada nele para ser melhorado. Não há nada nele que vá se deteriorar, porque Ele é santo. Ele é eterno, perfeito e imutável, e isso nos dá segurança. Por isso nós olhamos para Ele. No meio de tudo que se abala, Ele é o ponto firme no qual nós nos apoiamos. Ele é a rocha na qual nós estamos firmados. A certeza de que nós não vamos perecer. Tudo pode ruir ao nosso redor, mas Ele é a nossa rocha firme, na qual nós estamos seguros. O nome do Senhor é uma torre forte, diz o livro de Provérbios. E nós nos refugiamos nele. O Senhor, nosso Deus, Ele é inabalável. E num mundo onde não há certeza nenhuma, que é o mundo que nós vivemos, onde tudo é relativo, onde tudo é questionado o tempo inteiro, onde todas as coisas mudam e onde tudo acontece tão rápido, nós temos um Deus no qual nós podemos confiar e no qual nós podemos descansar. Aquele que o salmista vai dizer que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Você sabe que Ele está ali. Você sabe que pode contar com Ele. Você sabe que Ele não vai embora, que Ele não vira as costas, que Ele não abandona, que Ele não rejeita. Porque Ele é fiel. Ele não pode negar o seu caráter. Então, na nossa jornada, nós também precisamos dessa orientação. E para que a gente tenha essa orientação segura para dar a vitória e para nos conduzir no caminho da vida eterna, nós precisamos olhar para Deus. Ninguém mais vai poder nos orientar, ninguém mais vai poder nos garantir a direção certa se não for o Senhor. E se nós desviarmos os nossos olhos, com certeza nós falhamos. A garantia de continuar no caminho e a garantia de chegar até a linha final é olhar para Jesus, é manter os nossos olhos nele. Se nós tirarmos os nossos olhos dele, com certeza nós vamos falhar. Nós vamos naufragar na fé, como em outra parte as Escrituras vão dizer. Aí a gente pode se lembrar de Pedro, ali em Mateus 14, quando os discípulos estão no barquinho atravessando o mar. Jesus manda eles na frente para o outro lado, enquanto ele despede a multidão. Depois ele sobe ao monte para orar. E aí, no meio da madrugada, começa ali uma tempestade forte e pega o barquinho no meio do mar. E as ondas começam a se agitar e o vento sopra forte. Eles estão ali tentando e tentando, mas não fazem avanço nenhum. As ondas quase viram o barquinho. De repente, no meio das ondas aparece um vulto. E aí eles olham e pensam que é um fantasma.
Mas Jesus vai e diz: sou eu. E Pedro, mais ousado, vai e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas. E aí Jesus diz: vem. Jesus só diz isso: vem. E a gente sabe qual é a história, né? Pedro vai, mas ele não chega até Jesus. Por quê? Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está indo muito bem. Mas aí de repente ele lembra: ué, eu estou em cima da água. Ninguém anda sobre a água. Está ventando forte, é uma tempestade. E aí ele começa a olhar para tudo em volta. E o que acontece? Ele começa a afundar. E é exatamente assim. Quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente começa a afundar. A gente começa a perder o chão embaixo de nós. Porque Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso amparo. Ele é tudo. Ele é aquilo que realmente nos sustenta. Ele é a nossa base, a nossa estrutura. Colossenses vai dizer que nós temos que... Paulo vai dizer aos Colossenses que nós temos que aprofundar as nossas raízes em Cristo. Então nós temos que nos firmar nele, né? Estar realmente ligado nele de uma forma que a gente se prenda a ele de forma inseparável. E é isso que Jesus é. Mas quando a gente tira os nossos olhos dele, a gente começa a perder essa estrutura, a nossa base é removida e aí nós nos tornamos instáveis. Nós nos abalamos, nós somos chacoalhados de um lado para o outro e podemos ruir. Podemos ruir. Mas o Senhor, Ele está sempre conosco. E aí, Ele socorre a Pedro. Pedro grita por socorro ali. E Ele, muito misericordiosamente, estende a sua mão para Pedro. E mais uma vez, retira ele ali do seu naufrágio e leva ele para o barco. Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Então, se nós não tivermos os olhos fixos em Jesus, nós podemos olhar para o mundo à nossa volta e a gente vai estremecer. O salmista vai dizer: os fundamentos se transtornam, o que o justo pode fazer? O que é que nós podemos fazer no mundo que a gente vive, onde os valores estão diluídos, onde a gente enfrenta uma guerra ideológica, onde nós somos bombardeados o tempo inteiro contra a nossa fé, questionados, né? Nós sofremos, como Paulo vai dizer, pressões externas, aflições internas, e nós temos essas lutas continuamente. Nós devemos olhar para Jesus. Nós precisamos manter o nosso olhar nele. Quanto mais as lutas forem intensas, mais então nós temos que manter os nossos olhos nele. Quanto mais difícil se tornar, mais necessário então é que a gente possa manter os nossos olhos no Senhor. Não que em algum momento seja possível a gente permanecer sem olhar para Ele. Mas quanto mais aflição nós tivermos, quanto mais difícil for, então é nessas horas que a gente mais precisa mesmo manter Ele, nem piscar os olhos, mas continuar olhando ali fixamente para o Senhor. Para que a gente não erre o alvo, para que a gente não se perca nesse mundo. E aqui, rapidamente, para a gente terminar, uma forma da gente manter os nossos olhos no Senhor. Uma forma da gente fazer com que a gente continue contemplando Ele de forma constante, para que a gente sempre traga a imagem dEle diante de nós. A gente não vai carregar uma imagenzinha na carteira e abrir de vez em quando e falar: meu Jesus, lembrar dEle. É uma imagem aqui, no nosso coração. E a gente precisa conhecer ao Senhor. Saber quem Ele é. Nós sabemos que Ele é Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que Ele é o verbo que se fez carne. Que Ele é a luz do mundo. Que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que Ele é a água viva. Que Ele é a vida, o caminho e a verdade. Nós conhecemos que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Aquele, o único intermediário entre Deus e os homens. Aquele que tem o nome mais excelente do que todo nome, que é superior a tudo. O Alfa e o Ômega. Nós sabemos que Ele é maravilhoso, conselheiro,
príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Mas além de quem Ele é, né, que rapidamente eu falei aqui, algumas coisas para a gente meditar a respeito do que Jesus fez, para que a gente possa se apoiar inteiramente nele e não em nós. Porque se nós tivermos fé na nossa fé, nós vamos fracassar. Se nós tivermos expectativa na nossa fidelidade, nós também vamos fracassar, porque em algum momento, eventualmente, nós vamos falhar. Isso é inevitável, irmãos. Quem dera não fosse, mas nós falhamos, nós pecamos. Então, se a gente basear o nosso progresso na nossa capacidade de nos manter no caminho, a gente vai se decepcionar e a gente vai parar. Mas se a gente mantiver os nossos olhos no Senhor, então nós vamos continuar. E é por isso que a gente precisa se lembrar do que Ele fez por nós. E rapidamente a gente vai aqui lembrar de algumas coisas. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Se conseguir abrir os versículos aqui para mim, vocês me ajudam. Isaías 53, versículos 4 e 5. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele carregou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si o nosso castigo. Amém? Jesus satisfez a justiça de Deus como propiciação, um sacrifício que aplaca a ira divina. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então Jesus levou sobre si o pecado que era nosso. E fazendo isso, Ele aplacou a ira de Deus. Ou seja, Ele nos justificou. Ele pegou o nosso pecado e nos deu a justiça dEle. 1 de Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Pode ir para o versículo 19, por favor. Pode ir para o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos resgatados. Ele cobriu o nosso pecado perfeitamente, completamente, não restou nada para ser feito. Ele pagou o preço do pecado no nosso lugar, nos resgatando. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Agora eu vou pôr a Maria para trabalhar. 21, Maria. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Pode seguir. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis na fé. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Ele pagou um preço para que hoje nós sejamos apresentados a Deus santos e irrepreensíveis. Antes nós não podíamos nos achegar a Deus, mas agora nós temos livre acesso. Porque antes Ele olhava para nós e os nossos pecados faziam separação entre Deus e nós. Mas agora Ele olha para nós e Ele enxerga a justiça de Cristo. E nós somos recebidos na presença dEle. Ele nos reconciliou com Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele nos reconciliou com o Pai. Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos adotados por Ele. Nós fomos reconciliados de tal modo que agora não somente nós somos aceitos na presença dEle, mas nós somos feitos
filhos da mesma natureza, da mesma qualidade, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele compartilha conosco da natureza de Deus. Ele nos santifica, ele é santo e santificador. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele nos dá paz com Deus. Ele pacificou o nosso relacionamento. Antes nós éramos inimigos, mas ele vai dizer que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o seu sangue pagou o preço, nós fomos justificados e agora temos paz com Deus. Jesus é a prova máxima do amor de Deus. Pode continuar aí no mesmo capítulo de Romanos, agora vai para o versículo 8, por favor. E dificilmente, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não esperou que a gente fizesse alguma coisa que merecesse, porque isso nunca ia acontecer. Mas quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos no nosso pecado, Ele foi lá e morreu por nós. E aí a Bíblia vai dizer que pode ser que alguém, pode ser que se anime a morrer por um justo, mas por um pecador, o nosso Deus fez isso. Ele morreu por nós. Ele se entregou naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. E agora, irmãos, sabendo que Ele fez tudo isso, que essa obra já foi consumada, sabendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, tudo o que Ele já fez, Ele não terminou. Mas agora mesmo, a obra de Jesus continua ativamente, ininterruptamente no céu. Porque Hebreus capítulo 7, versículo 25, Hebreus 7, 25, vai falar para nós da obra que Jesus continua fazendo desde que Ele voltou para o céu. Daquilo que Ele continua fazendo em nosso favor e unicamente em nosso favor, irmãos. Hebreus 7, 25. Se não conseguir aí, eu abro aqui rapidinho. 25. Amém. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus. O nosso Jesus é totalmente suficiente, irmãos. Não corremos o risco dele não dar conta de cuidar de todo mundo. Não corremos o risco dele nos perder no meio do caminho. O nosso bom pastor, ele realmente dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fez isso. E ele garante, ele com a si mesmo, garante que Ele cuida de nós até o fim. Em todo o processo, Ele não abre mão. E nós somos sustentados pela intercessão dEle. Porque nós falhamos. Porque nós ainda estamos aqui nas nossas lutas. E aí é tão bonito quando a gente vê Jesus ali indo para o Getsemane e Ele está orando, intercedendo pelos seus discípulos e pedindo: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E eu não peço não somente por esses, mas por todos aqueles que ainda crerão. Então Jesus estava orando por nós ali, e Ele continua hoje orando, nos ajudando nas nossas fraquezas. O Espírito Santo intercede por nós, e Jesus também está ali continuamente diante do Pai, como nosso advogado, nos ajudando nas nossas dificuldades. E porque Ele faz isso, nós podemos continuar. Porque Ele faz isso, nós sabemos que é possível permanecer. E por fim, último versículo, Judas, versículo 24. Porque nós temos certeza de que Ele é totalmente capaz de salvar os que por Ele se achegam a Deus. Judas, versículo 24, que vai falar que Jesus, Ele também nos garante que Ele começou, que Ele vai completar e que Ele vai nos apresentar a Deus, livre de queda. Nós somos imperfeitos, irmãos. Então nós não podemos olhar para nós mesmos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Esse é Jesus.
É Ele que está dizendo para você: eu sou o autor e o consumador da sua fé. É Ele que está dizendo: sou eu que estou contigo no caminho. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te amparo. Esse Jesus que não falha, Ele nos garante. Então nós precisamos lembrar quem Ele é. Não vamos olhar para nós, embora não seja justificativa para que a gente possa, então, fechar os olhos para tudo que a gente faz de errado. Não, irmãos. Nós não vamos olhar para as nossas falhas. Também não vamos olhar para as nossas vitórias, porque não são elas que nos garantem nada, não. Vamos olhar para Jesus. Ele, somente Ele, que o tempo inteiro é o motivo de nós termos entrado nesse caminho, de nós permanecermos nesse caminho e de nós chegarmos até o alvo. Amém? Amém. É essa a palavra. Que Deus abençoe. Glória a Deus, porque Ele nos chamou para essa corrida. Louvado seja o nome do Senhor que nos sustenta.